Ora bem, isto, eu à última hora tive aqui a fazer umas mudanças de computador e, portanto, espero que corra tudo bem. Tudo bem, estamos vendo aqui a sua projeção. Está tudo bem? Pronto. Eu começo por agradecer o convite para estar presente neste Simpar, em mais um Simpar. Este, o primeiro online, é para mim um prazer. Portanto, gostava de agradecer à Comissão Organizadora, nomeadamente ao professor Humberto Barão, pelo convite para estar presente e rever velhos amigos. Já temos partilhado alguns Simpares em vários anos. Eu tinha de escolher aqui, pediram para falar em casos práticos, portanto, de reabilitação. Eu resolvi escolher três casos diferentes entre si, para dar um contexto do que se vai fazendo. E, portanto, a minha apresentação vai essencialmente basear nestes 6 pontos. Vai haver uma pequena introdução, até porque o tempo é curto, depois os procedimentos que normalmente usamos, depois a apresentação de três casos, um no norte, outro no centro, um mais a sul e outro em Lisboa, e depois umas notas finais. Uma introdução, estou a dizer, quando a gente intervém em edifícios existentes, é fundamental conhecê-los, por isso é fundamental o conhecimento. E, portanto, eu costumo dizer que não se pode intervir no património do mais modesto ao mais monumental sem o conhecer. Portanto, e para isso devemos fazer o máximo esforço possível em que uma coisa é projetar um edifício novo, outra coisa é projetar ou intervir num edifício existente. No novo é tudo virtual, no existente ele existe e nós temos de o conhecer. E por isso é fundamental este conhecimento. Qual é o procedimento que normalmente nós usamos? Os procedimentos são normalmente tentar obter o máximo de informação sobre o edifício, através da recolha e análise histórica das intervenções que existiram no edifício, fazer um bom levantamento geométrico, porque esse levantamento permite-nos, a maior parte das vezes, ter logo uma ideia de algumas anomalias que o edifício apresenta, fazer o máximo de ensaios para caracterizar os materiais e os sistemas construtivos, portanto, conhecer bem os materiais, essencialmente o modo de elasticidade, conhecer o modo de elasticidade das paredes, das madeiras, do aço, do betão, etc., do que existe em obra, e, portanto, não é simples esta tarefa, mas deve ser o mais exaustível possível. Depois, fazer um bom levantamento dos danos, essencialmente das causas que provocaram esses danos. Isto normalmente é tudo sintetizado no que nós chamamos de um relatório de inspeção e diagnóstico. Este relatório vai nos permitir tomar opções, essencialmente através da equipa, tomar opções sobre o projeto a realizar. Isto permite-nos passar ao passo seguinte, que é fazer uma modelação da nossa estrutura que estamos a analisar. Esta modelação deve ser o mais completa possível. Há, felizmente, muitos programas para isto, mas modelar é relativamente simples, mas é fundamental calibrar muito bem o modelo. Portanto, nós temos hoje em dia as técnicas de identificação modal que permitem calibrar o modelo e, portanto, para termos confiança no modelo que vamos usar, não só através da rigidez como da massa, portanto, das cargas, das ações que atuam no edifício, depois fazer uma boa análise e interpretação dos resultados dessa análise, fazer uma verificação da segurança de todos os elementos. Aqui vemos um exemplo da Ponte Luís I no Porto, em que através de uma imagem foi possível avaliar quais eram as peças que tinham de ser reforçadas e depois a seguir fazer o reforço da estrutura. Isto normalmente é traduzido, nós chamamos de projeto de execução. Paralelamente, nos monumentos, é fundamental ter sempre uma boa monitorização, ou seja, monitorizar antes, durante a obra e após a obra. Isto deve ser sempre feito para percebermos se a nossa intervenção está a ser bem efetuada. O primeiro exemplo que eu vou apresentar é no Porto, aqui na zona norte de Portugal. Portanto, é a igreja e a Torre dos Clérigos, portanto, é este edifício que é um ex-libris da cidade do Porto, um projeto do arquiteto Nazoni, um arquiteto italiano que viveu muitos anos no Porto. Aqui, como se sabe, fizemos um relatório de inspeção e diagnóstico, dentro daquilo que eu estava a falar. Este relatório de inspeção e diagnóstico tem uma série de pontos que eu vou passar de uma forma rápida. Há, essencialmente, uma introdução ao problema, onde se define o objetivo do trabalho. Há depois uma descrição do edifício, onde se procura recolher elementos do edifício. Há todo um levantamento histórico dos antecedentes, essencialmente obras realizadas, que nos permite conhecer, ao longo dos anos, as diversas intervenções que estes edifícios, muitos deles muito antigos, tiveram, e nos permite ter uma ideia. Portanto, aqui uma introdução pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, uma cobertura em betão armado na igreja e também na zona do edifício que liga a igreja à torre, e, portanto, este elemento de betão armado
em muitas situações nós retiramos aqui e acabamos por deixar estar, mas permite também obter o tipo de pedra que foi usada e o tipo de betão que foi usado, etc. Portanto, conhecemos essencialmente muitas intervenções. Também aqui um problema que surgiu de uma pedra que caiu na rua, isso até foi um objeto, depois um relatório do Instituto de Construção da Faculdade de Engenharia a respeito desta pedra, e portanto essa informação também é fundamental nós recolhermos. Depois o levantamento do edifício, os mapas de compartimentos, para toda a equipa que vai trabalhar neste projeto ter a mesma referência para todas as unidades, o mapa de sondagens, aqui as sondagens foram efetuadas à madeira, os diversos pontos onde foram efetuadas essas sondagens, para nos permitir o conhecimento das características da matéria que existe no edifício, o levantamento das paredes de alvenaria, paredes de madeira, paredes de tabique, etc., e a sua constituição com a espessura da boca, enfim, da maneira como as paredes são realizadas. Depois o levantamento estrutural, isto é um elemento fundamental, nós temos de procurar representar muito bem toda a estrutura do edifício, porque isto vai nos permitir avaliar logo e dizer ao arquiteto, dizer à equipa, quais são os elementos que nós podemos preservar, quais são os elementos que devemos reforçar, quais são os elementos que eventualmente teremos de substituir, e portanto este é um elemento indispensável nesta análise. O levantamento, enfim, de todos relacionados com revestimentos e materiais, portanto, que é feito normalmente em termos de uma tabela. O levantamento dos danos, os diversos danos existentes no edifício por compartimento, isto é sempre feito de uma forma sistemática. A verificação da segurança para dizer se o determinado elemento pode ser aproveitado ou se não pode ser aproveitado, se tem de ser substituído. Nestes casos, nas estruturas, terminamos com uma proposta de intervenção, dizendo exatamente os elementos que se podem aproveitar e quais são os elementos que devem ser substituídos. Isto permite-nos passar à fase seguinte, que é a fase de projeto, e aqui no projeto tentamos sempre fazer o que nós chamamos de funcionamento em caixa neste tipo de edifício. Tentar ligar muito bem todos os elementos, as paredes entre si, os soalhos, os pavimentos e as coberturas às paredes, através de ancoragens, através de ligações dos próprios peças de madeira à parede. Enfim, tentamos tirar partido, e neste caso pode-se ver que nós temos aqui um reforço deste pavimento com a introdução de uma viga a meio, este pavimento manteve-se, este pavimento com havia a introdução de um elevador, foi aproveitado madeira de outros pisos para aqui, portanto houve aqui todo um aproveitamento de material que foi, no fundo, tentar usar o máximo possível. E terá partido dos elementos para fazer as ancoragens, as ligações entre pavimentos e entre paredes na estrutura. Aqui vemos a realização das ancoragens através de dividagues que ligam paredes de um lado ao outro, que ficam depois escondidas no pavimento e permitem travar as paredes, ligar as paredes entre si, que essas paredes são muito altas e necessitam ser travadas. Também tiramos partido das madeiras para fazer essa ligação das paredes aos pavimentos, dando apoio ao longo da altura. Estes pavimentos são fundamentais, analisar as vigas que estão junto às fachadas, que normalmente estão com problema nas entregas, e muitas vezes temos de fazer empalmes, até porque não podemos muitas vezes estar a mexer nestes pavimentos devido aos tetos, que são trabalhados e são de grande valor, que é fundamental preservar, e portanto muitas vezes temos de empalmar. Neste caso tivemos de fazer um reforço e por isso também tivemos de testar as armadeiras novas que iam para lá para determinar as suas características e podermos ver problemas de compatibilidade, porque na sua colocação no local temos madeiras antigas, já são deformadas, madeiras novas não são deformadas, portanto é preciso uniformizar tudo isto para que todas as peças fiquem sujeitas às cargas quando estas forem introduzidas, portanto todas elas têm de entrar em serviço ao mesmo tempo e por isso é necessário termos este cuidado. Depois as ligações entre as paredes exteriores e paredes interiores, de maneira a impedir que as paredes tenham um comprimento fora do plano, que é sempre o grande problema deste tipo de edifício, e portanto tentar procurar minimizar essas ligações, que algumas delas já são bastante deterioradas, como se pode ver aqui. Depois o problema, nós temos uma laje de cobertura de betão armado, enfim, uma estrutura, uma massa pesada em cima do edifício. Nessa altura tinha introduzido uma série de tirantes e é indispensável ver se estes tirantes estão a funcionar, se não estão a funcionar, repô-los a funcionar. Em muitos sítios eles estavam praticamente inoperacionais, pô-los a funcionar. Aqui na igreja já existiam 2 tirantes, mas tinham problemas nas ligações ao exterior e tinham dado origem à projeção da tal pedra. Devido à ligação, portanto, os tirantes faziam isto, entravam aqui na abóbada, mas iam cá fora, depois tinham outra peça metálica a ligar, portanto, isto era uma peça um bocado sofisticada que obrigou a rever toda esta ligação, porque algumas destas ligações já estavam com problemas de ferrugem, portanto, já tinham perdido secção, foi preciso repor e refazer todas estas ligações
para que isto funcionasse, porque estes tirantes continuassem a desempenhar as suas funções. Aqui vemos a abóbora e vemos a cobertura. Os tirantes andavam aqui dentro da abóbora, portanto foi preciso investigar e perceber as ligações deste elemento cá fora, portanto, e no fundo, repor todas essas ligações em devidas condições. Aqui vemos já a parte final do tratamento dessas armaduras. Foi preciso ligar, além de fazer ancoragens e pregagens, também foi preciso ligar paredes entre si. E no final, podemos ver aqui algumas fotografias em que deixamos a madeira à vista, caiada. Em alguns casos, estes elementos ficam... Houve todo um trabalho de conservação e restauro que foi todo feito ao mesmo tempo. Esta obra durou um ano, começou no dia 12 de dezembro de 2014, terminou no dia 12 de dezembro de 2015, e houve todo um trabalho de conservação e restauro que foi feito ao mesmo tempo que se fazia o trabalho de reforço estrutural. E, portanto, tudo isto foi feito num espaço de um ano, e vemos aqui obras da parte final. A parte complicada são sempre as instalações, enfim, as infraestruturas. Em muitos casos nós assumimos à vista, é assumido pelo arquiteto à vista, mas em muitas situações isto é sempre um problema, introduzir essas infraestruturas nos pavimentos. Aqui conseguimos meter a maior parte delas no próprio soalho e algumas à vista, mas, enfim, mas é sempre um grande problema nestas intervenções. E vemos mais algumas fotografias da obra, na parte final, todas essas intervenções que é nestes elementos não estruturais também foram feitos por uma equipa de conservação e restauro. Portanto, toda esta obra foi efetuada lá num prazo de um ano, como já referi. Havia também aqui uns pontos destes vãos que estavam a descer a pedra de fecho, também foi preciso reposicioná-las no sítio. Muitos destes fingimentos e destas escaiolas também tiveram a ser refeitas. E aqui vemos a sessão de inauguração da igreja, que foi feita, como disse, em dezembro de 2000. No final, gosto de apresentar, não só para mostrar que muitas vezes os preços destas ancoragens, dessas partes estrutural, não têm peso no valor final da obra. Podemos ver que isto tem um peso muito insignificante no valor final da obra e, portanto, vale a pena apostar em reforço estrutural para este tipo de edifício. O segundo exemplo, o segundo caso prático que apresento é em Peniche, chamada Fortaleza de Peniche. É uma fortaleza que foi usada durante muitos anos como prisão política. Estes blocos foram construídos entre os anos 50 e 60 para abrigar presos políticos. Neste bloco C esteve aqui preso o Álvaro Cunhal, portanto, o dirigente máximo do Partido Comunista Português, e é célebre a sua fuga deste bloco. E, portanto, era necessário inaugurar um Museu Nacional de Resistência em 25 de abril de 2019. E, para o efeito, era preciso fazer uma série de obras. Foi uma parceria. Houve um relatório de inspeção e diagnósticos do Instituto de Construção da Faculdade de Engenharia do Porto, e a partir daí foi preciso fazer uma parceria entre a Direção-Geral de Património Cultural e o meu gabinete, no sentido de fazermos a reabilitação do edifício. Nós tratamos essencialmente da reabilitação estrutural e a DGPC tratava da reabilitação não estrutural. O edifício apresentava este estado, portanto, muito degradado, com zonas do beiral já totalmente partidas, no interior cheios de umidade. Aproveitamos para fazer o levantamento de todas as anomalias em plantas estruturais desenvolvidas para o efeito, onde se pôde apresentar os diversos danos apresentados e o grau de intensidade desses danos. Normalmente procuramos definir graus de intensidade para depois ter técnicas de reparação em função do grau. Portanto, o levantamento era sempre apontado em plantas, portanto, na inspeção. Aqui havia essencialmente problemas numas juntas de dilatação que tinham revestimento a cobre, que entretanto tinham sido roubadas e, portanto, a água entrava livremente por esses espaços no interior dos edifícios, e por isso os edifícios estavam com alto grau de degradação, nomeadamente muitas armaduras à vista, em vigas e em lajes, como se pode ver aqui, e, portanto, era preciso fazer um projeto de requalificação destes edifícios. Muitos dos beirais estavam neste estado. Este era um edifício, nós chamamos de edifício em placa, portanto é um edifício em que as paredes são realizadas em alvenaria e depois levam uma laje de betão armado, depois levanta-se outra vez paredes de alvenaria e novo laje de betão armado. São edifícios muito vulneráveis aos sismos e, portanto, também era aqui preciso prever algum reforço sísmico para evitar que essas placas pudessem movimentar livremente.
nós temos, normalmente, definimos em projeto uma série de reparações em função do grau. Portanto, para o grau 1 temos uma série de procedimentos, para o grau 3, para o grau 2 outra série de procedimentos, para o grau 3 outra série de procedimentos, enfim, que são devidamente documentados. Aqui era necessário ligar as paredes às lajes, de maneira a dar, enfim, pôr tudo a funcionar em conjunto e também ligar as paredes entre si, em termos de reforço sísmico, para evitar exatamente, no fundo, que tudo isto, todas as paredes estivessem desligadas das lajes, portanto, isto, em termos sísmicos, era muito importante. Havia aqui um pormenor muito importante, que era a espessura do beiral, que era muito esbelto, e em termos de arquitetura era um elemento muito singular, que era fundamental preservá-lo, portanto, pela sua singeleza, e, portanto, esse também foi um objetivo, ou seja, procuramos uma solução em que a espessura do beiral fosse respeitada ao máximo, e podemos ver já aqui aspectos da obra. Aqui estamos a fazer pregagem das paredes, ligar as paredes entre si, aqui estamos a ligar a laje às paredes, aqui estamos a cozer paredes com gatos, aqui estamos a tratar as armaduras, nas diversas zonas estavam com problemas, e aqui houve uma série de elementos que tiveram a ser novos, que estavam muito deteriorados. Aqui estamos a fazer toda a implementação da cobertura, que era o grande fonte de danos nestes edifícios. E aqui vemos o cuidado, e aqui fazer o beiral novo, nesta zona que estava totalmente degradada. E aqui vemos os aspectos finais da obra, onde, como se pode ver, esta imagem do beiral foi respeitada. Portanto, isto são imagens finais, depois desta operação, que permitiu fazer a cerimónia no dia 25 de abril de 2019 para inaugurar o Museu Nacional da Receita. São imagens da obra que eu vou passar de forma rápida, estando em investimento em copa na zona. Mais uma vez, os preços. Pode ver, o custo da reparação estrutural foi 14% do preço da obra final, portanto, um valor relativamente modesto para a intervenção que foi feita. Há um agradecimento aqui ao engenheiro Bessa Pinto da GPC, ao Instituto de Construção e ao gabinete, que esses trabalhos são sempre um trabalho de equipe. Como nota final, dizer que o conhecimento é fundamental nas intervenções neste tipo de construções existentes. As dificuldades são muitas e é fundamental uma inspeção e um diagnóstico adequado, ou seja, um bom relatório de inspeção e diagnóstico. A reabilitação pode ser uma marca de identidade de uma região, um contributo fundamental para a economia de um país, portanto, vale a pena apostar numa reabilitação. E como nota final, a intervenção de reabilitação num momento requer uma boa equipa multidisciplinar com uma boa coordenação. Além disso, é fundamental que o dono de obra saber o que é que quer, um bom projeto de execução e, importante, um relatório prévio de inspeção e diagnóstico e, finalmente, um bom construtor civil que saiba trabalhar e, pelo menos, saiba o que é reabilitação. Infelizmente, muita gente ainda não sabe o que é isto. E muito obrigado. Peço desculpa se excedi.